Seja bem-vindo ao canal Força Educação. Hoje eu quero conversar com você sobre Azazel. Azazel é reconhecidamente no mundo pop um dos mutantes demônios da produtora de quadrinhos Marvel Comics. Também está associado a diversas passagens bíblicas no livro de Levítico. E, por incrível que pareça, surgiu renovada a discussão sobre esse assunto a partir do desfile das escolas de samba do grupo especial de São Paulo, devido à escola Gaviões da Fiel, que representou Jesus Cristo sendo derrotado pelo seu inimigo, pelo inimigo dos cristãos, Satanás. É um assunto complicado, mas eu preciso conversar com vocês. Azazel, a primeira aparição que se tem desse nome, está associado lá em Levítico, no capítulo 16 e no capítulo 24. São 4 citações a Azazel. É no momento do bode da expiação, no Yom Kippur dos judeus. É a festa mais importante em que o sumo sacerdote, na ocasião o irmão de Moisés, ele escolheria 2 bodes de mesmo tamanho, de mesmo peso, de similar aparência, e seria tiradas as sortes para decidir qual seria o bode imolado no templo e no templo dos tabernáculos, e o bode que recairia todos os pecados do povo e seria enviado ao deserto para encontrar-se com Azazel. Asa em hebraico significa bode, Zel, expiação, desterrado. Então seria o bode da expiação, o bode do desterro, o bode que seria abandonado com os pecados levados da tribo de Israel para o deserto, e que esse bode seria entregue ao inimigo de Deus, Satanás. Especificamente, Azazel seria uma primeira representação disso que nós encontramos no Velho Testamento. É interessante porque eu falei da Marvel Comics, uma empresa que produz quadrinhos e hoje filmes. E até foi representado num dos seus filmes, de X-Men, First Class, apareceu também a figura de Azazel. E na história dos quadrinhos, Azazel pertenceria a um grupo de anjos caídos, os Neafins, e que teriam na sua linhagem o gene mutante. Se é possível isso. Esses demônios lutariam contra os serafins, que seriam os anjos de Deus, e que seriam derrotados e condenados a ficar numa realidade alternativa, numa outra dimensão, que somente o próprio Azazel conseguiria sair de lá. E a maneira que ele tinha de libertar os seus colegas seria engravidando uma mulher e oferecendo essa mulher em sacrifício. E várias mulheres foram oferecidas em sacrifício. Na história dos quadrinhos é contado assim. Também a figura de Azazel é representada na série Supernatural, ou Supernatural, como nós conhecemos aqui no Brasil. Nessa série, Azazel é um dos inimigos mais poderosos de Sam e Jake, e ele não é o próprio Satanás, mas é reconhecido como um dos demônios mais poderosos do inferno, que teria inclusive até disputado o posto de Satanás, pois este seria um posto e não o nome de um dos demônios na série. Na série até evitam citar o nome dele, apenas falam daquele com os olhos amarelos. Pois bem, no Carnaval 2019, São Paulo, a Gaviões da Fiel, que é uma escola de samba, que é a torcida organizada do time do Corinthians paulista, ela resolveu representar no seu desfile a luta do bem contra o mal
Deus contra o diabo, e nessa luta Jesus Cristo perderia. E os anjos viriam em socorro de Jesus Cristo, e Jesus Cristo ressuscitaria e venceria o mal. Numa alusão ao que aconteceu no deserto, quando Jesus jejua durante 40 dias e 40 noites e Satanás vem tentá-lo. O que acontece? Essa representação é, no mínimo, indigna do Salvador das nossas almas, daquele que é o Cordeiro Santo de Deus, que foi imolado pelos nossos pecados. Ora, a representação do Yom Kippur, dos 2 bodes, ela não se assemelha a Jesus. Mas se ainda quiséssemos forçar bastante, Jesus seria o Cordeiro imolado e não um bode. Então Jesus é imolado para salvar as pessoas. Ele dá o seu sangue puro, sem pecado, sem mácula, para salvar os pecadores. O bode que é desterrado, o bode que é abandonado ao deserto, às agruras do deserto, e entregue a Satanás, Azazel, é um bode que infelizmente está cheio de máculas e carrega todo o peso dos pecados alheios. Por isso ele é o bode da expiação. É incrível como essa representação, por muito tempo, em algumas denominações evangélicas, foi associada a Jesus Cristo, que não pode e não deve. Pois aquele que levava Azazel, o bode Azazel, para o deserto, esse, quando voltava, tinha que se lavar, se purificar, para entrar de novo no arraial, isso significando que aquele bode era impuro, pois recebia todos os pecados de todas as pessoas. É incrível porque em várias citações bíblicas, os santos de Deus, os escolhidos de Deus, invocam a misericórdia divina, dizendo que não recaia sobre eles o sangue de um justo, não recaia sobre a sua cabeça os pecados de ninguém, pois essa é uma tarefa sobremodo drástica e terrível, pois sobre aquele que recair os pecados de outro, esse não terá perdão. Inclusive, na Idade Média, existia a figura do devorador de pecados, que era alguém a quem você confessava seus pecados e transmitia o peso da sua responsabilidade para outra pessoa, e essa pessoa estaria condenada eternamente à perdição. Não por seus pecados próprios, mas pelos pecados de outrem. Era uma figura que foi instituída pela própria Igreja Católica durante a Santa Inquisição. É interessante ser retomado esse tema, pois o Carnaval, eu já citei no último vídeo, é a festa da carne. Mas existem limites. O limite do respeito, o limite da decência, o limite da sociedade, pois nós devemos sempre respeitar os pensamentos, as ideias, o entendimento das outras pessoas. E isso faltou no desfile da Gaviões da Fiel. A fé que nós temos como cristãos, que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas, não pode ser maculada, ofendida, magoada, ferida por ideias do que seja arte. Nenhuma expressão artística tem o direito de zombar, de ferir, de algo tão íntimo quanto a fé de outra pessoa. Eu deixo aqui essa reflexão. Se você gostou, deixa o joinha. Se puder compartilhar, agradeço muito. E vamos crescer juntos. Muito obrigado. Boa noite.